I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre as festas, né? Que no caso agora estão próximas Natal e Ano Novo, mas também muitas festas em que para muitas vezes, para muitas pessoas, às vezes até para nós mesmos em algumas ocasiões, não são motivo de alegria, né? São motivo de lembranças, de tristezas, de coisas que estão às vezes na nossa bagagem com as quais nós não conseguimos lidar. Antes de começar a falar sobre isso, como nós estamos próximos das festas, e são festas em que há troca de presentes, né? Eu gostaria de dar umas opções para vocês, né? Então, o CD do professor Luciano René Bettinger. Nós já falamos em outros programas sobre esse CD. É um CD de relaxamento e relaxamento consciente. É um CD de relaxamento e para pessoas que estão estressadas, estão com problemas, estão querendo esvaziar um pouco a mente, estão querendo exercitar exatamente essa possibilidade de entrarem numa sintonia pura, boa. O CD do professor Luciano é extremamente bom, auxilia muito. Então, quem quiser, né, dar esse CD, comprar para si ou dar de presente, pode entrar em contato com o professor Luciano. Telefone 2242-9114 ou 99981-3446. É uma excelente opção de presente, porque vai ajudar a pessoa a gente pode usar um monte de nomes, a meditar, a relaxar, a ficar melhor. Uma pessoa que esteja querendo ter mais saúde, uma pessoa que esteja doente, vai ajudar no processo da cura, né? Então, é um presente maravilhoso e quem quiser para si mesmo também pode se presentear a si mesmo. Uma das coisas mais gostosas que tem é se presentear a si mesmo, né? Bom, uma outra opção de presente também, ou para si mesmo, como eu estava falando, são os CDs do Pinguim de Luz, que são mensagens e orações psicografadas pela Sandra Coronato, né? Ela já tem 3 volumes, tem o 1, tem o 2 e tem o 3. 3 volumes que já tem. Aqui, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2... E esse aqui é o 3º que saiu agora há pouquinho tempo, né? Então, esses CDs aqui, os 3, vocês podem encontrar na Livraria Espírita. A Livraria Espírita Oswaldo Cruz fica ali na Galeria Esperanto, que é na Rua Doutor Alencar Lima, 34, loja 2. Tá, o telefone da livraria 2237-0330. Então, são 3 opções de presentes, tanto para os outros como para si mesmo, né? Então, são leituras feitas pela própria Santa Coronato, de textos psicografados por ela, belíssimos, ela tem uma voz lindíssima e é uma coisa agradável e relaxante. Até quando a pessoa está nos seus afazeres diários ou no momento em que ela vai relaxar, vai até querer fazer uma meditação, pode usar esses CDs que são muito bonitos. Então, já dei várias opções de presente para vocês e agora vamos ao nosso assunto. A questão, quando a gente fala de quando as festas muitas vezes não são motivo de alegria, uma das coisas mais agravantes nisso é que a própria pessoa não deixa transparecer. E por dentro elas estão cheias de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, né? Lembranças ruins ou lembranças boas também. Muitas vezes, coisas que aconteceram no passado que foram muito boas e que a pessoa, por exemplo, faleceu, não está mais ali. Então, ela vai ter lembranças de momentos bons que vai trazer muita tristeza, né? Então, nós aqui podemos citar milhões de possibilidades de quando em festas não estamos bem, não estamos felizes,
mas tentamos aparentar uma alegria que não estamos sentindo. E, fatalmente, isso vai ser introjetado no nosso corpo, no nosso físico, gerando problemas, vários tipos, problemas de saúde, né? Que podem ser angústias também, é um problema de saúde, não deixa de ser. Bem, então, o que exatamente eu queria falar aqui sobre isso? O que? Como eu posso fazer alguma coisa de imediato para reparar esse problema de forma imediata, né? Eu acredito que, assim, de uma forma imediata e que não traga nenhum efeito outro desagradável, são os florais de Bach. Por que eu falo florais de Bach? Porque os florais com que eu sempre trabalhei, também uso californianos, mas os florais de Bach, eles suprem tudo. Eles foram os primeiros que existiram, né? E suprem tudo, tudo. Então, eu não vejo por que eu expandir meu leque para outros, hoje em dia, em uma infinidade de outros, se está tudo ali, se eu tenho tudo nas minhas mãos, quando eu tenho os florais de Bach, que são 38 florais, mais dois florais de emergência, né? Antigamente era um, hoje é dois, é sobre isso que nós vamos falar. E com esses florais eu consigo atingir todas as possibilidades. Num outro programa no início do ano eu vou falar mais sobre florais e aí vou dar mais detalhes, que agora a gente está fazendo alguma coisa para um uso emergencial, né? Então, por uma finalidade específica. Nós estávamos falando no último programa em que eu fiz sozinha, eu falei sobre o sentido da vida. Então, uma coisa que tem que que tem que ser percebida é que o sentido da vida não é uma pergunta, quando você pergunta qual o sentido da vida, não é alguma coisa que você vai dar uma resposta objetiva e direta, uma resposta racional. Não, não é disso que nós estamos falando. A nossa resposta, ela vai ser muito mais um sentimento, uma percepção, uma sensação de estar inserido em alguma coisa, de estar no seu lugar certo e cumprindo a sua missão. Isso não é uma coisa racional, não tem, porque não existe como você entender, né, racionalmente uma resposta à pergunta qual o sentido da vida. O que existe é você conseguir ficar num estado tal de percepção em que você consiga estar completamente grata a Deus por estar vivo, né? Quando você busca essa gratidão, você entra numa vibração tal que, sem saber responder em palavras, você compreende no íntimo qual o sentido da sua vida, qual a sua missão. E ali você consegue estar presente de verdade no mundo, estar presente no momento presente, completamente, né? Quando você consegue fazer isso com perfeição, né, você conseguiu ter essa resposta. Você vai estar em harmonia, teu corpo com teu físico, você vai estar completamente, né, saudável também, né? Muitas vezes as pessoas dizem, a pessoa pode estar doente, está iluminada. Não existe isso, né? Se a tua energia está perfeita, o que ela vai emanar hoje em dia pela física quântica, a gente não tem como ter dúvidas disso. Se a tua energia está fluindo com perfeição, tudo que ela vai emanar para o corpo é perfeição. Não tem como. Não existe outra possibilidade, né? É impossível fisicamente falando, né? Hoje a gente já sabe disso. Então, o que a gente faz? Fica infeliz porque não está bem, porque está doente? Não, simplesmente é grato a Deus pela experiência que está passando e procura aprender com ela. Se você está doente porque você é extremamente raivoso, se você adota esse estado de ser grato a Deus pela sua vida, você simplesmente vai aprender a lidar com a sua raiva, vai parar de se iludir e vai compreender que você é raivosa porque é humana, sempre falo isso. Quem disse, eu não sinto raiva, veio de outro planeta, não é ser humano, né? Porque o ser humano faz parte da essência dele, né? Faz parte do estar encarnado nessa vida, ter as emoções, que é raiva, alegria, tristeza, felicidade, empatia, uma série de coisas.
Coisas que a gente pode considerar boas e outras que a gente pode considerar ruins, isso é relativo. Vai ter momentos em que você manifestar a sua raiva é uma coisa positiva, né? Você pode estar se valorizando. Cristo, quando entrou no templo e viu os vendilhões, o que é que ele fez? Chutou todo mundo para fora, né? E o próprio Cristo dizia, eu vomito água morna. Então, a pessoa tem que exercer. Deus se fez homem exatamente. Se ele passou a ser um ser humano, ele está exercendo todos os atributos do ser humano. Por que eu falei isso? Entrei com isso assim, de repente, no meio da história, né? O que tem a ver? Tem a ver que todos esses sentimentos que nós temos de desajuste quando tem uma festa, por exemplo, na verdade, ela está nos lembrando alguma coisa que não foi, né? Que foi e que acabou, ou que eu gostaria que viesse a ser e não está vindo a ser. Então, sempre um processo de fugir do presente. Quando eu consigo entrar nesse estado que eu falei antes, né, de ser grata a Deus e buscar o sentido da vida na minha integração com o divino, né, eu também vou me libertar desses ranços que as festas vão me trazer, ou que às vezes não só festas. Eu vou a algum lugar que me lembra alguma coisa que eu às vezes nem tenho consciência, nem estou, a minha percepção não está direcionada àquilo, então eu não sei porquê, mas aquele local não me faz sentir bem, me deixa angustiado. Quando você consegue, né, fazer uma integração, tentar respeitar a cada momento o que Deus te manda a você, né, você consegue aprender a lidar de uma outra forma com a vida, na verdade. Você aprende a viver aquele momento, sem trazer nada do passado, sem levar coisas para o futuro. Você está lidando única e exclusivamente com aquele momento. E aí, voltando aos florais de Bach, que eu considero que uma das melhores formas de nós sermos ajudados nos momentos mais difíceis, tanto momentos difíceis fisicamente como emocionalmente, ou seja, fisicamente eu falo, podem ser em doenças até graves, né? Os florais de Bach, eles são de excelente ajuda, né? Eles podem realmente, se eu fosse começar a contar aqui, ia contar um monte de casos em que eu mesmo ouvi das próprias pessoas, ouvi acontecerem, casos em que os resultados são de você dizer, não é possível isso ter acontecido, né? Mas não vamos nos deter nisso, senão a gente não vai fazer mais nada aqui. Eu vou passar o programa inteiro contando histórias de curas inacreditáveis que os florais fizeram, né? Bom, primeiro nós vamos falar uma coisa para vocês que é muito importante que fique claro, né? Os florais de Bach, o grande diferencial dele é o processo que é continuamente positivo. Ele nunca é um processo positivo. Eu trouxe uma frase aqui da Nora Weeks, que trabalhou muitos anos com o Dr. Eduardo Bach no Centro Bach da Inglaterra, e ela coloca isso num livro, As Descobertas Médicas do Dr. Eduardo Bach. E eu queria passar para a imagem 1, que vai exatamente ter esse trechinho dela. As 38 plantas curam suave e efetivamente. E como não existem plantas venenosas entre elas, não existe nem o medo, nem a possibilidade de tomar além do necessário ou de estar sujeito aos riscos de uma escolha incorreta. Isso é muito importante. Por quê? Se eu estivesse aqui falando sobre fitoterapia, como já teve programas em que eu falei sobre fitoterápicos, eu sempre falo junto, olha, quem tiver tal problema, evitar de tomar isso, porque tem esse tipo de reação. Ou, por exemplo, isso é uma coisa que fala muito o Dr. Deepak Chopra nos livros dele, quando ele fala sobre fitoterapia. Quando ele fala sobre certas plantas, sobre certos fitoterápicos, ele alerta que, por exemplo, uma pessoa com certo problema, que tome um fitoterápico para aquele problema, o fitoterápico vai curar. As pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, mas a verdade é que remédios são feitos de plantas, né? Então, se você tomar as plantas, elas também vão fazer parte de um processo curativo. E aí a pessoa, vamos dizer, ela tem uma pressão alta, toma um remédio diariamente. Vai tomar o fitoterápico, vai dar zebra.
vai dar problema. Por quê? Porque o fitoterápico vai tender a normalizar a pressão e o remédio vai estar fazendo um efeito similar. Então, ela vai acabar indo para a pressão para o lado oposto e vai ter um desequilíbrio. Então, são coisas fitoterápicos que têm que ser tomados ou muito conscientemente ou com a orientação de um profissional em fitoterapia, porque senão podem gerar problemas. Então tem que ter clareza sobre isso. Já nos florais de bar, nós não temos nenhum tipo de problema. Tomou o floral para o sentimento que não é exatamente aquele, não vai ter problema. Tomou o floral relacionado porque acha que a origem da sua doença é a tal emoção, não vai ter problema se tomou errado, se tomou certo, muito bom, se tomou errado, vai ajudar para outras coisas. Nunca você vai ter um efeito colateral. Não existe como, não tem isso, né? E lembrando sempre, né, é bom a gente fazer um parágrafo aqui, que tanto, por exemplo, a homeopatia também trabalha assim, e os florais mais do que nunca. Você vai trabalhar a origem do seu problema. Ou seja, se você tem, vamos dizer, muita dor de estômago, um exemplo, muita dor de estômago, não existe um floral, na verdade, para dor de estômago. 3 pessoas, todas 3 com dor de estômago, podem precisar de florais diferentes. Uma tem dor de estômago porque é extremamente nervosa, o floral referente a isso. Outra tem dor de estômago porque está com muito medo, o floral referente a isso. Outro tem dor de estômago porque está até com muita raiva, é o floral referente a isso, né? São 3 emoções que, apesar de, por exemplo, a raiva estar ligado ao fígado, você vai ter, pode ter uma reação no estômago. Por isso que muitas vezes a pessoa tem problema no órgão que está vindo de, vamos dizer, uma extrapolação de um outro órgão. O corpo já está tão em desequilíbrio que já está manifestando em órgãos diferentes ou um conjunto de emoções diferentes. Quer dizer, as possibilidades são imensas, né? Falando dessa coisa de não haver sequelas, eu falei agora há pouco que eu tinha um monte de história de curas, de efeitos positivos de florais. E eu tenho um só de um efeito que, digamos, não foi ruim, foi bom. Mas para vocês terem ideia, é uma pessoa que fez um curso comigo, não foi o de florais, que eu fiz o curso de formação de florais, mas esse foi um outro curso, e falando-se sobre florais, essa pessoa estava falando que uma vez a filha sofreu um acidente e ela ficou muito nervosa e ela tomou, né, esperando, estava fazendo uma cirurgia, a filha, e ela esperou na sala de cirurgia, tomou o Rescue. Vou falar já sobre o Rescue para vocês. E quando ela tomou o Rescue, ela simplesmente sentiu um sono incontrolável, dormiu na cadeira que estava aguardando. Quer dizer, não vou dizer que é negativo, porque na verdade foi positivo. Ela teve o descanso que o corpo estava precisando, até mesmo para poder lidar depois com as coisas que viriam depois. Então, foi um efeito positivo, de uma certa forma, apesar que ela disse que ficou muito frustrada de ter adormecido. Quando acordou, ela pensou, nossa, dormi tanto e tal, mas foi positivo, acabou sendo extremamente positivo. Ela conseguiu se posicionar melhor depois, ajudar melhor, fazer tudo melhor depois, porque ela tinha ultrapassado aquele pico de nervoso, de ansiedade, de angústia que ela estava, ela tinha dissipado aquilo tudo. E a maneira que o floral conseguiu de ela fazer isso, no estado em que ela estava, foi fazendo ela dormir, né? Então, não é um efeito negativo, né? Mas a pessoa poderia dizer, fez dormir, eu não gostaria de dormir, mas depois vai fazer tudo errado, quando for necessário ter as atitudes corretas, fazer as coisas certas, né? Fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Lembra que eu já falei isso para vocês? Isso é importante. Bom, então agora nós vamos falar na melhor opção que eu acho por uma situação dessa, em que nós não estamos buscando a origem do problema, não é o caso, e nós estamos apenas querendo alguma coisa que nos resolva o problema na hora. É isso, né? E aí seria o Rescue, né, que a gente falou, o Rescue Remedy. Você passa uma imagem, Geraldo, por favor? Isso. Ele é uma composição de 5 florais.
Rock Rose, Clement, Impatience, Cherry Plum e Star of Bethlehem. Esses 5 florais juntos formam um composto que já vem pronto com a mistura. Não é a gente fazer a mistura, não é isso. Ele já vem pronto, a composição já vem pronta e a gente chama de floral de emergência. E ele realmente é um floral de emergência. Normalmente eu digo que se eu quiser eu fico aqui o resto do programa citando exemplos vivenciados, não só os que eu ouvi, mas os vivenciados por mim mesmo, né? De pessoas, de pacientes, de emergências em que eu vi ele funcionar de uma forma inacreditável, né? Então, vocês veem, esses 5 florais que compõem o rescue, né, cada um tem uma finalidade específica. Eu vou falar assim mais ou menos para vocês. O Rock Rose é para pânico, terror, medo extremo. O Clemate, inconsciência, profunda sonolência. O Impatience, impaciência, irritabilidade, tensão mental extrema. Todos esses florais eles podem ser feitos separadamente, tá? Mas eles todos já vêm juntos na forma do rescue, que vai atingir isso tudo. Tem ainda o Cherry Plum, que é o medo de perder o controle da mente, o desespero, pavor, medo de fazer algo terrível, explosões descontroladas também. E tem ainda o Star of Bethlehem, que é um dos mais fantásticos florais que existem. Eu costumo dizer que ele é como se fosse a luz no final do túnel, o Star. Eu trouxe até uma imagenzinha dele, Heraldo, a imagem 3. O Star é para choques físicos e emocionais, efeito retardado desses choques físicos e emocionais, ele deve ser tomado imediatamente, mas se a pessoa não tomou e tomou um tempão depois, também ajuda. Dores, tristeza, desalento, desespero, muita angústia e pessoas que estão com problema grave e se recusam a ser consolados, não falam, guardam tudo lá dentro, né? O Star vai limpar isso tudo, né? Como tá, a pessoa às vezes está se sentindo no escuro, sem orientação, sem saber para onde ir. E é como se o Star abrisse uma luz lá no final do túnel e mostrasse o caminho, indicasse o caminho a seguir. Então, é uma composição que foi realmente inspirada, não se tenha dúvida, né, que o Dr. Bach teve, e é maravilhosa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu recomendaria, na verdade, o rescue, eu estou falando sobre ele, né, para vocês saberem que ele existe, mas eu não recomendaria o rescue, eu recomendaria o rescue sleep. O rescue sleep, vem a imagem, uma outra imagem, por favor, Heraldo. Eles são os mesmos que estavam lá, os 5 estavam no rescue, só que ele tem um floral a mais, que é o White Chestnut. E na minha visão, esse floral a mais, o White Chestnut, é realmente muito importante nessa mistura. Para os dias de hoje, ele é extremamente importante. Passa outra imagem para a gente, que a gente vai mostrar o White Chestnut, exatamente o que é. Tanto tomado no rescue, como quem quiser tomar ele sozinho, separado, o White Chestnut é para pensamentos indesejáveis e incontroláveis. Sabe todos esses programas em que eu tenho falado em educar os pensamentos? Pois é. Quem pode ser o nosso grande auxiliar, a nossa grande ajuda em educar os pensamentos é o White Chestnut. Discussões e conflitos mentais, pensamentos indesejáveis, pensamentos persistentes, discussões e argumentações mentais da gente com a gente mesmo, né? Falta de interesse pelas circunstâncias atuais, pessoa que vive atormentado por pensamentos, né? Isso é o White Chestnut. Então, existe hoje o que a gente chama de rescue sleep. Em inglês, socorro e sono depois. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: esse sleep não significa que eu vá tomar e vai dormir. Não significa isso. Significa que os meus pensamentos vão dormir. Os meus pensamentos vão acalmar.
E por que usar o sleep? Porque normalmente quem tem insônia, e raramente não é esse o caso, quem tem insônia é porque está com tormentos mentais, discussões mentais, lembrando de coisas do passado, pensando em coisas que gostaria do futuro. A cabeça está uma revolução, né? Então, para isso, para acalmar esses pensamentos, para educar esses pensamentos, né, é o Adhyasena. E quando você limpa esses pensamentos, quando você educa eles, você consegue relaxar. E aí você consegue dormir. Por isso é que é muito indicado para quem tem insônia. Mas por quê? Porque vai te dar sono? Não, não é isso. Mas vai permitir que você durma. Por quê? Por quê? Porque vai permitir que a sua mente se acalme, fique em paz. Outra coisa importante para dizer, eu não falei logo no começo, quando eu falei no sentido da vida, quando eu falei como é que se consegue essa resposta, que não é uma resposta emocional, na verdade, você consegue perceber que você conseguiu sentir o sentido da vida quando você está em paz. Quem está em paz está fluindo com Deus, está fluindo com o cosmos, está em harmonia com Ele, né? Então, a paz é o requisito fundamental para que a gente consiga perceber, né? E se deixar encaminhar pelo sentido da vida, se deixar conduzir pelo sentido da vida, né? E o que o Adhyasena vai fazer na nossa mente é começar a trazer a paz para ela, começar a educar a nossa mente, educar os nossos pensamentos, de forma que nós consigamos viver em paz. Então, ele é um floral muito, muito recomendado, o Adhyasena, para quem tem problemas assim de convulsão mental, de que não para de pensar, até convulsão mental mesmo, porque na verdade é uma cabeça que está lotada de coisas de lixo. Isso é a verdade, né? A pessoa pega em todo o lixo que tem na sua vida, todas as coisas ruins muitas vezes, e deixa que aquilo comece a sair pela mente e vai acabar dando um problema mais grave, sem sombra de dúvida. Mas, além dele você poder tomar o Adhyasena sozinho, né, você pode comprar o Rescue Sleep. Vai em qualquer farmácia que faça florais e pede o Rescue Sleep. Ele vai atender todas aquelas coisas que a gente falou que o Rescue atende, mas, né, essa questão mental dos nossos pensamentos, né, que muitas vezes, e um grande número de vezes, principalmente nos dias de hoje, é a origem de todos os outros problemas. Né? Tudo está aqui na nossa cabeça, né? E a gente muitas vezes quer consertar um monte de coisas e cometer aquele erro que a gente já falou, que até Einstein falava. É impossível você querer alguma coisa diferente se você continua fazendo sempre a mesma coisa. Se você continua sempre com pensamentos que não são legais, que não são bons, se você está sempre buscando as coisas ruins que acontecem por aí, muitas vezes você busca até para falar mal, mas eu expliquei já isso com clareza em outros programas, que quando você sintoniza em alguma coisa que não é boa, você aprende a sintonizar. A energia que está à tua volta é ela, né? Se você simplesmente deixa isso morrer dentro de você, só vão vir as coisas boas, né? Se você olha para o mundo e vê tudo que é bom, você cada vez mais vai ver coisas boas, porque é essa energia que você está atraindo. Mas se você olha para o mundo e vê um monte de coisas ruins, é essa energia que você vai atrair para você também, não tenha dúvida. Então, você vai fortalecer o mal à tua volta na medida em que você dá sustento a ele. Mesmo que seja um sustento, você acha, mas eu estou criticando. Mas a energia é essa que está à tua volta, você está dando alimento a essa energia ruim. E você está, como dizia Krishnamurti, na verdade, na medida em que você vê as coisas ruins que acontecem e critica, você está dando sustento àquelas coisas ruins, você está fazendo com que elas se fortaleçam, com que elas aumentem, com que elas fiquem cada vez mais graves. Porque você está dando sustento energético a elas. Agora, quando você não dá atenção a elas, elas acabam morrendo à míngua por falta de alimento, por falta de nutrição energética. Porque ninguém está pondo energia naquilo, aí ela morre, né? É interessante, vamos dizer, é lógico isso, né? E é uma coisa que não é difícil de ser entendida, mas que nós temos dificuldade de lidar
com o fato de que nós somos energia. A gente vê a gente assim, é físico, é palpável, né? A gente vê essa mesa aqui, é dura, física. Pô, mas isso aí não é matéria, porque matéria é energia, energia é matéria. Então não é só matéria, ou seja, não é matéria o tempo todo. Nós é que, a coisa, como dizia Buda, o vir a ser, ou seja, o ser e deixar de ser, o matéria, energia, energia, matéria, é tão rápido que nós não percebemos. O nosso olho é limitado e não consegue perceber essa construção e desconstrução que acontece nas coisas materiais, que acontece conosco. Então nós pensamos que nós somos matéria, que matéria é uma coisa consistente que está ali o tempo todo. Isso não é verdade. Mas isso fica para outros programas, senão a gente não fala sobre o que foi proposto falar hoje, né? Mas eu tenho sempre feito programas explicado isso, né? De o quanto esse vir a ser, essa construção e desconstrução é o que acontece a todo momento. Só que nós não percebemos isso dessa forma, nós somos limitados, né? Muito bem. Então, é fundamental, por isso eu estou destacando tanto o Atchess, né? A gente se ajudar, né? E aprender a educar os nossos pensamentos, né? Independente das emoções que ou Natal, ou Ano Novo, ou qualquer outra festa, ou qualquer outro lugar despertem em nós, né? É fundamental educar os pensamentos, porque vai estar nisso a solução. Uma síndrome de pânico, por exemplo. Uma pessoa vê um certo lugar e tem um medo incompreensível, ilógico e que realmente supera a limitação dela, supera ela mesma, né? Ela não consegue controlar aquilo. Está tudo no pensamento. Ou ela vê alguma coisa que lembra algo. Tem sempre um processo. Quando você vai vasculhar para trás, quando você começa a tentar perceber o que está acontecendo, você sempre descobre uma origem. Então, sempre que você vai, em qualquer doença, em qualquer situação em que você vai cavar mais fundo, os pensamentos estão lá, a cabeça está lá. E não tem como deixar de ser, porque matéria é energia, energia é matéria, e através do nosso pensamento é que a gente faz essa transição, né? Então, educar os nossos pensamentos também tem uma coisa de, uma explicação, que quando nós fazemos esse trabalho, nós fazemos com que os nossos pensamentos ruins minguem por falta de atenção. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? A gente vai, à medida que a gente vai educando os nossos pensamentos, quando vem alguma coisa ruim, a gente que já está no processo de aprendizado, pensa, não posso pensar. E aí o pensamento ruim vai minguando, vai ficando fraco, sem alimento. Tem um livro, A Cientista que Curou o Próprio Cérebro, de uma cientista, neurocirurgiã, era neurocientista, ela não era cirurgiã, uma neurocientista. Eu no ano que vem vou ter um quadro em que eu vou todo mês recomendar um livro, né? E esse é um livro muito bom para ser lido, eu não estou me lembrando o nome dela, mas é A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Então ela diz que ela fazia um exercício, porque ela fala uma coisa que a gente, quem se trabalha, né, percebe isso o tempo todo, né? Muitas vezes você vê alguma coisa e começa a pensar, aquilo ali já vai te levando de uma coisa para outra, e aí quando você está fazendo esse treinamento, você percebe que os teus pensamentos estão te puxando de uma coisa para outra, né? E aí você diz, olha, não vou deixar, né? Vamos voltar, eu não quero essa trilha. Aí ela dizia que na época em que ela ficava muito angustiada com isso, ela escolheu uma hora, ela tinha uma hora da semana dela, em que naquela hora ela sentava, ela podia pensar tudo que ela quisesse, fosse bom, fosse ruim, ela ali tinha liberdade para pensar o que ela quisesse. Era o tempo que o cérebro dela tinha para pensar no que ele quisesse. Nos outros momentos, sempre que ela se pegava pensando alguma coisa que não deveria, ela se policiava e ela corrigia o pensamento. Só para vocês entenderem, ela teve eu acho que foi um AVC que ela teve, e ela não poderia, teoricamente, né, pela medicina, ela não poderia trabalhar nunca mais, ela nunca mais ficaria completamente curada, e ela ficou completamente curada, acho que em 6 meses ela voltou ao trabalho dela como neurocientista na universidade, né?
e ficou completamente, o cérebro voltou a funcionar perfeitamente, mas foi um trabalho maravilhoso esse processo. A mãe dela foi quem foi o sustento dela para isso. Ela voltou a brincar com brinquedos, né? Os amigos levavam brinquedos dos filhos para a casa dela para ela voltar a exercer o cérebro, como se estivesse treinando tudo, como se fosse uma criança novamente, estivesse desenvolvendo o cérebro, e ela conseguiu, né? Então é um livro que vale a pena ser lido, porque é como quando dizia o Richard Bach, do Fernando, no livro Fernão Capelo Gaivota. O Fernão Capelo, ele queria muito uma coisa e quando ele conseguiu, ele grita, resulta, né? Então, é uma sensação muito boa. Quando você tenta uma coisa, você faz e no fim você pode gritar, resulta, né? Eu consegui, né? Então, é um livro legal para ser lido. Mas, voltando aos nossos pensamentos mal educados, né, nós temos que fazê-los deixar com que eles minguem por falta de energia. A gente tem que deixar eles sem alimento. E, normalmente, o que eu vejo as pessoas fazendo é alimentando eles. O Eckhart Tolle, ele diz, você começa a pensar, você vê uma coisinha e aí pensa uma outra coisinha que ele te lembra do passado, aí vai, e daqui a pouco, aquilo que era uma coisinha simples que você viu, já virou um monstro de 7 cabeças, que você vai fazendo conexões uma atrás da outra, e de repente... E uma das provas disso é a síndrome de pânico, né? Aquela coisinha pequenininha vira um monstro que você não tem mais controle, não consegue ficar totalmente... literalmente, o corpo paralisa. Você não consegue mais ir a algum lugar, ou até, às vezes, a pessoa não consegue mais passar do portão de saída da sua casa. O corpo paralisa, né? Então, eu estou mostrando para vocês como é que isso começou, como é que isso começa. É aquele pensamentozinho lá no começo que vai virando um monstro, uma coisa monstruosa, né? E quem deixou isso acontecer? Fomos nós, né? Nós somos os únicos que podemos, né, educar nossos pensamentos. Ninguém mais pode educar os nossos pensamentos por nós. Então, mãos à obra, né? Se só você pode educar seus pensamentos, está mais do que na hora de você começar a educar os seus pensamentos. Friso aqui que não é fácil. Eu estou falando com tranquilidade, mas o processo em si é extremamente difícil. Extremamente difícil. O começo, então, é dificílimo. Depois que você aprende as manhas da coisa, depois que você começa a sacar como é que faz, vai ficando cada vez mais fácil, né? E você chega até a rir, quando vem assim algum pensamento, você já até acha engraçado, né? E você diz, pelo amor de Deus, você já começa a dialogar com eles, né? Pelo amor de Deus, agora não, me deixa sossegado, vai embora, porque eu não estou afim. Mas no começo... é um processo custoso, cada vez que ele vem, parece que ele te toma por inteiro, né? Não é uma coisinha que vem e que você pode deletar, não. No começo é uma coisa muito difícil, exige muito esforço, exige muita força de vontade. Agora, uma coisa que eu garanto para vocês, tranquilamente, e normalmente todas as coisas que eu faço, além de eu ter estudado e ter formações, a maioria delas eu experienciei em mim mesmo, num processo de evolução que eu busco há anos para mim mesma. Então, eu digo, vale a pena, porque depois, à medida que você começa a aprender a lidar com esse componente fortíssimo que é você mesmo, né? Você começa cada vez a ter mais facilidade para lidar com ele, cada vez você começa a ficar mais feliz, cada vez você começa a aprender a entender as tuas tristezas, as tuas angústias, você começa a perceber o que você está aceitando, o que você não está aceitando, e isso facilita o seu lidar com isso. Assim como vai evitar que essas coisas todas se manifestem no físico como uma doença, né? Isso vai te ajudar muito na tua vida. Quando você até mesmo tem uma pequena doença, ou grande, que eu quero dizer pequena, porque é passageira. Porque às vezes é uma doença até grande no conceito comum, mas como você já percebe quais as origens dela, você lida com aquilo e a doença, some. Porque ela não tem mais sustentáculo, ela não tem mais alimento, ela não tem mais sustância, né? Mas para isso você já tem que estar com certo treinamento. E se você já está doente, você tem que aprender a se policiar, a se conhecer, a não se iludir. A ilusão, eu acho que é a causa de praticamente todas as mortes que existem.
A pessoa diz, aquela pessoa morreu de câncer. Eu digo, ela morreu de ilusão. Porque ela não quis entrar dentro dela mesma, porque ela não quis perceber o que ela estava fazendo com ela mesma, né? Muitas vezes, até quando a pessoa vai para uma alopatia e toma um remédio, aquele remédio está sendo a chance que ela tem de poder ir lá, entrar nos seus pensamentos para ajudar. O remédio está dando um suporte, ou seja, aumentando o tempo dela para ela poder fazer essa mudança. O remédio está dando uma sustentáculo a ela para ela poder mudar. E aí, à medida que ela muda, a doença começa a ir embora. Por isso, muitos começam e se curam, outros não. Porque ganharam aquele tempo que o remédio deu àquela pessoa para ter aquele sustentáculo, aquele tempo a mais, para poder mudar a cabeça, né? E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas já dizem, não tem mais jeito, e acabou. Não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? O que é Deus? Quem pode se arrogar o direito de Deus para dizer tem jeito ou não tem jeito? Ninguém é Deus, só Deus é Deus. Ninguém pode assumir o lugar dele. É até meio revoltante, por isso que eu né? Como é que alguém pode dar um juízo derradeiro ainda por cima? Não pode fazer isso, gente. É uma prepotência, entendeu? Eu diria quase que é aquele pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Eu às vezes penso isso, que está lá na Bíblia. É quando se alguém, né, se coloca no lugar de Deus e diz, tem, não tem, pode, não pode. Não tem isso, né? Todo mundo, você vê quantos milagres, pessoas que vão a Fátima ou vão a Aparecida e voltam completamente curadas, tinham um tumor enorme, fazem o exame e não tem mais. Como é que explica isso? Né? Eu já expliquei aqui várias vezes, até pela física quântica, mas é isso. Ninguém pode se arrogar de Deus, né? Deus é Deus e Ele é único, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, a gente falou em florais para educar os pensamentos. Eu queria dar mais umzinhos agora. A gente lembra que a gente não está tratando a origem do problema. Nós estamos falando do problema em si, alguma coisa para ser um suporte no momento em que a coisa está mais difícil, então que você tem um suporte imediato, né? Um floral que seria interessante para isso também, lembre que é a questão, dependendo do motivo, como você quer ajuda em relação aos seus pensamentos. E a pessoa, por exemplo, pode usar o White Chestnut com um outro floral. Eu particularmente, não sou favorável, nem o Dr. Eduardo Baera, a juntar muito florais. Ele dizia, para ele, 2 ou 3 no máximo, né? Para você poder trabalhar bem aquelas emoções. E aí, depois que tomar aqueles, você pode passar para outras, mas não ampliar muito. Então, eu vou dar mais alguns, são 3 florais a mais, que pode ser que ajude 4, ajude as pessoas. Tem a imagem 6, que é o Honeysuckle, é a madressilva, né? Então, para aquelas pessoas que estão completamente vivendo no passado, esse é o ideal. Tem nostalgia, tem saudade, acredito que nunca mais, por exemplo, acredito que nunca mais vão ter a felicidade que tiveram antes. Porque a gente pensa sempre quando lembra do passado, porque lembrou coisa ruim. Não, muitas vezes a pessoa lembra coisa boa, vai ficar doente do mesmo jeito. Porque a questão é que você está vivendo o presente, não o passado. Não está no passado, está no presente. Então, não importa se você está lembrando do passado, aquela coisa ruim que me aconteceu, tantas coisas ruins, coisas que alguma pessoa me disse, está lá, está no passado, não está no presente. Ou então, uma coisa muito boa que te aconteceu e que você não consegue, fica sempre pensando, aquilo que aconteceu, que não vai acontecer nunca mais, ou porque a pessoa morreu, e também não está no presente. Então, você tem que estar aqui no presente. Então, quando você precisa desse tipo de auxílio, né, independente da origem disso, né, você pode usar o Honeysuckle, porque ele vai ajudar a educar os teus pensamentos nesse direcionamento específico que eu estou falando. Um outro é quando os teus pensamentos estão turbulentos, vem a imagem seguinte, a 7, por causa da culpa. Então, aí seria o Pine. Quando a pessoa realmente se condena por coisas que já aconteceram, se censura, tem sentimentos de culpa. Mesmo aquelas pessoas que às vezes fazem o seu trabalho muito bem, mas estão sempre criticando e achando que não está feito como deveria. Eles se sentem, a pessoa tem tendência a sentir
sempre culpado de alguma coisa e muitas vezes ficam abatidos com isso. Então, quem tiver esse tipo, ela, por exemplo, lembra do passado, mas ela se lembra com culpa. Então, o paine seria o floral indicado para isso. Temos o outro, que é o 8, é o agrímone. O agrímone é praticamente assim, excelente para uma pessoa que está sempre alegre, mas que por dentro está numa tortura mental imensa, né? Ela está extremamente infeliz, se tortura mentalmente, mas quando você olha, parece a pessoa mais feliz do mundo, ou seja, uma das pessoas mais propensas a terem doenças físicas, porque está incubando tudo. Então, essa aí seria o agrímone. É aquela pessoa atormentada, mas que demonstra sempre o oposto, né? Ela está bem-humorada, está sempre satisfeita, mas na verdade ela está ocultando tormentos mentais e aflições. E muitas vezes essas pessoas podem, para conseguir lidar com isso, né, tomar álcool ou drogas, porque assim tem um maior sustento para essa alegria que eles querem demonstrar e que não é o que está acontecendo lá por dentro. E muitas vezes é tão simples, quer dizer, não é simples, é difícil, mas é pouca coisa, não é muita. O monstro que está lá guardado, ele não é um monstro. Quando você começa a ter contato com ele, você fica assim abismado e diz: nossa, eu achei que você era muito maior do que você é muito menor do que eu imaginava que era, né? Agora tem que ter coragem para se enfrentar a si mesmo, né? O começo é muito difícil, depois vai bem e é maravilhoso. Bom, eu gostaria também de falar num floral, porque eu tenho ouvido ultimamente muitas pessoas me falarem sobre isso. Existe um floral para a gente aprender a dizer não? Porque muitas vezes você vê problemas sérios e pessoas que estão sempre concordando com tudo que os outros dizem. Aí a pessoa fala A, ela concorda. A outra fala o oposto, ela concorda também. Ela nunca consegue dizer não, né? Tem muita, não tem iniciativa, é muita falta de iniciativa e são facilmente influenciáveis. Então elas funcionam, não na verdade colocando o que elas pensam, o que elas sentem, né? Elas se sentem como se fossem subservientes. Muitas vezes nem estão tendo isso claro para si mesmas, mas tem necessidade de serem aceitas pelo outro. E na cabeça delas, para você ser aceito pelo outro, você tem que concordar com tudo que o outro diz, né? E se alguém vai te aceitar porque você simplesmente é subserviente, é melhor que ele não te aceite, né? É uma amizade que é melhor você não ter do que ter. Então, é fundamental que você seja você mesmo, né? E existe alguma coisa específica para isso, que seria o mais indicado. Eu não vou me estender, porque exatamente a gente teria que ir às origens desse problema, mas para um efeito mais rápido, assim, por efeito mais rápido não, para um uso mais imediato, para quem tem necessidade agora, né, é o Centauri, que é conhecido como aquele floral indicado para as pessoas que são incapazes de dizer não, que tem necessidade de serem sempre aceitas e na cabeça delas a melhor maneira de ser aceita é concordar com tudo que os outros dizem. Então concorda aqui, ali concorda com o outro também, sendo que é o oposto, e fica nessa situação que é uma fonte de doenças inesgotável e sérias muitas vezes. Então seria Centauri, não tem imagenzinha do Centauri, mas seria Centauri, né? Que é exatamente para aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não, que precisam aprender a dizer não, né? E à medida que eles forem aprendendo, eles também vão ter que ir aprendendo a ter os próprios pensamentos, tomar as próprias decisões, saber o que pensa realmente, sem estar sendo influenciado por ninguém. Eu penso isso porque é o que eu realmente sinto. Não porque fulano, cicrano, beltrano sente. Não porque é melhor ou pior para beltrano, cicrano ou outra pessoa qualquer, tá? Não porque é o que beltrano ou cicrano querem, mas é porque eu tomei conhecimento da questão, pensei a respeito da questão e acho que a melhor situação seria essa.
né? Então é uma postura realmente de botar o cérebro, né, as nossas pequeninas células cinzentas para funcionarem, para decidirem e para ganharem autonomia, autoconfiança. Não é isso? Muito bem. Nós estamos terminando por hoje nosso programa e eu queria falar para vocês, já falei para vocês que tudo que a gente precisa, né, para conseguir, quando você consegue dizer eu estou em paz, você está saudável, não tem doença nenhuma, não está tomando remédio nenhum, porque muita gente acha que está saudável porque não tem manifestação nenhuma, mas está tomando um monte de remédio, então não é isso. Quando você está em paz, você conseguiu começar a tatear pelo que seria o caminho, fluir através do caminho que te dá um sentido à vida. E uma das coisas que mais pode te ajudar nessa paz, a atingir isso, é a gentileza, né? O ser gentil. E ser gentil não precisa de palavras. Você pode ser gentil em silêncio, né? Muitas vezes, muitas pessoas, elas são gentis e agradecidas quando tem outras pessoas vendo, né? Isso não é ser gentil e agradecido, não, tá? Ou quando outros também vão tomar conhecimento das suas ações. Isso também não é ser gentil e agradecido. Isso é tentar mostrar ao outro alguma coisa que provavelmente a pessoa não é. Porque quando ela é realmente, ela não precisa que ninguém saiba nem veja, né? Então, nós muitas vezes esquecemos de cativar esse sentimento de ser gentil e de viver em paz dentro de nós mesmos. E aí ser gentil e agradecido quando ninguém nos vê. E aí nós podemos desenvolver o aprendizado de ser gentil e agradecido com nós mesmos, que a gente dificilmente faz isso, né? Ou ser gentil, né, e agradecido com os outros, mas sem ninguém estar vendo ou ficando sabendo, né? Está lá na Bíblia que a tua mão direita não sabe o que a tua esquerda fez, ou ao contrário, agora não me lembro, mas é isso, que uma mão não sabe o que a outra fez, né? A alegria interna, quando você tem uma ação alegre, né, ela está esquecida. Quando por si mesmo, você simplesmente ter uma ação e ficar alegre com ela. E quando você faz isso, a coisa hoje está tal no mundo que parece que você é bobo, né? Porque a lei de ordem é levar vantagem. Isso é o que todo mundo fala. Quem não leva vantagem não tá chegando a lugar nenhum. E não é por aí, né? Porque a vantagem que você leva dessa felicidade interna que você fica não dá nem para descrever. É uma coisa maravilhosa, né? Então, esse processo tudo de levar vantagem, essa mentalidade, gera uma energia prejudicial que provoca desarmonias energéticas, físicas, emocionais, de vários tipos. Então, vamos buscar a paz, a simpatia, a alegria, a gentileza. Mesmo com nós mesmos quando estamos sós. Vamos buscar isso. E com o outro, mesmo quando ninguém está vendo, que é melhor, a sensação melhor que vem quando você consegue alguma coisa e se você não tem um interesse outro, ou se você não precisa que ninguém veja, o que isso te traz, não é que vai te trazer um retorno melhor porque ninguém está vendo, não é isso, vocês têm que entender, é porque você fez com uma motivação muito mais pura, então o resultado é mais puro. É isso, não é porque ninguém viu, então é bom, não é isso, não é disso que eu estou falando, mas quando você tem uma ação e simplesmente você não tem necessidade que ninguém veja, é porque o teu sentimento, a tua energia está pura. Então, aquilo vai brotar no momento em que você faz e vai vir com aquela pureza toda. É por isso, é o contrário, não é assim, né? Ninguém viu é melhor, não é isso, né? Mas é porque você está muito melhor que você não tem necessidade, né, de que o outro saiba, de que o outro veja. Então vamos lembrar de ser gentis, né? E de de agir em paz conosco e com os outros, né? Então eu trouxe um videozinho para vocês, né? Para vocês perceberem que para ser gentil não se necessita de palavras e tudo que nós precisamos para ser realmente gentis é estar em paz, né? Vamos ver um videozinho?
estamos chegando, nós chegamos, terminamos por hoje, né? Mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz no coração, saúde no corpo, alegria na alma e que o bem esteja com todos nós. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always